número 3, verso de número 1 ao verso de número 3. 1 Samuel, capítulo 3, verso 1 ao verso 3. Primeira Samuel, capítulo 3, verso 1 ao 3, diz assim: Samuel ainda era menino, mas continuava a servir ao Senhor sob a direção de Eli. Naquela época, raramente Yahvé falava aos seus servos, e as visões haviam se escasseado muito. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão debilitados que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Samuel dormia na tenda sagrada de Yahvé, onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Repete comigo: e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Pode se sentar, em nome de Jesus. A Bíblia, ela vai nos relatar que Deus, ele vai chamar Samuel, ele vai fazer uma chamada profética a Samuel, ainda muito novo. Alguns estudiosos da Bíblia falam que Samuel tinha 12 anos de idade quando Deus chama ele, quando Deus faz o primeiro chamado a ele, uma chamada profética. Ele era muito novo e Deus chama ele no período de crise espiritual em Israel. O povo estava passando por um período, um momento de crise espiritual. A Bíblia diz que a palavra do Senhor, o Senhor Deus, já raramente falava com seu povo naquela época, e as visões já haviam se escasseado muito, as visões de Deus já haviam cessado muito naquela época. Então o povo se encontrava em uma crise espiritual, onde a palavra de Deus já não era mais ministrada pelo Senhor. Raramente o Senhor falava com o seu povo. E essa crise espiritual tinha de origem, essa crise espiritual instaurada sobre o povo de Israel, tinha de origem a um pecado cometido no altar. A Bíblia diz que os dois filhos do sumo sacerdote Eli, cujo o nome era Ofni e Finéias, os dois filhos do sumo sacerdote Eli, que eram sacerdotes em Siló, eles estavam pecando diante do Senhor. A Bíblia diz que eles tinham se tornado homens ímpios e blasfemos, a pessoa de Deus, a pessoa do Senhor. A Bíblia diz que eles adulteravam nas ofertas trazidas pelos filhos de Israel, e também eles se deitavam com as mulheres que se juntavam à tenda do encontro, junto à porta da tenda do encontro. E o pecado deles era grande sobre Israel, e a ira do Senhor já tinha se estendido sobre ele, já estava acesa sobre eles. E então Israel agora está passando um período de crise espiritual, e no meio dessa crise espiritual, Deus vai chamar Samuel com a chamada profética. E a Bíblia vai dizer que a lâmpada do Senhor ainda estava acesa. Então a lâmpada de Deus ainda não tinha se apagado quando Deus chama Samuel. Deus vai chamar Samuel no período de crise espiritual. Deus vai chamar Samuel como profeta no período de crise espiritual. O que eu acho interessante no trabalhar de Deus, que eu acho interessante no jeito de trabalhar de Deus, é que para toda crise espiritual instaurada sobre o seu povo, para toda crise espiritual instaurada, Deus tem os seus remanescentes escolhidos por Ele para mudar o curso da história. Eu não sei se você entendeu, mas eu vou repetir. Não estou querendo que você dê glória. Se quiser dar glória, pode dar glória, mas eu quero que você guarde bem isso no seu coração, que para toda crise espiritual instaurada sobre o povo, Deus tem os seus remanescentes escolhidos por Ele para mudar o curso da história. Levanta a sua mão em nome de Jesus. Eu quero profetizar algo na sua vida. Eu quero determinar, eu profetizo que no meio dessa crise a qual estamos passando, no meio dessa crise espiritual, social, a qual nós
estamos vivendo. Deus vai te levantar como remanescente dele. Deus vai te levantar como boca dele. Deus vai te levantar como profeta dele nessa terra. Deus vai te levantar como arauto dele, como porta-voz dele, porque Deus ainda tem os seus remanescentes que se santificam na presença dele. Deus ainda tem os seus remanescentes que andam na presença dele. Deus ainda tem os seus remanescentes que tem gente pecando de um lado, gente pecando do outro, mas ele olha para o alvo que é Cristo e fala: Senhor, eu não vou deixar o teu altar. Senhor, eu vou ser sincero na tua casa. Senhor, eu não vou me apartar da tua presença, porque sem a tua presença, o que seria eu? E Samuel, ele era desses. Samuel não largava a presença de Deus por nada. Samuel não largava a presença de Deus por causa de uma crise. E a Bíblia vai dizer que Samuel agora ele está diante da presença do Senhor. Samuel ele se entrega para o Senhor. Samuel ele tem uma comunhão com o Senhor. Samuel ele tem uma intimidade com o Senhor, mesmo o Senhor ainda não ter falado com ele ainda. Samuel se colocava na posição do Senhor, andava nos caminhos do Senhor. Ele era novo, o Senhor ainda não tinha falado com ele, mas mesmo assim ele se posicionava diante do altar do Senhor e se santificava na presença de Deus. Tem gente que só se santifica se Deus falar com ele. Tem gente que só se santifica se Deus for até ele falar com ele. Tem gente que só quer andar na presença de Deus se Deus dá uma resposta, se Deus abrir uma porta. Mas eu creio que hoje você não está aqui para pedir algo de Jesus, você não está aqui para pedir algo de Deus, você se encontra aqui para se posicionar na presença dele, porque se posicionando na presença dele, ele certamente irá falar com você. E Samuel, ele se encontra na presença de Deus. Samuel não larga a presença de Deus. E que eu acho interessante em Samuel é que Samuel só está na presença de Deus porque alguém clamou. Samuel só se encontra na presença de Deus agora porque alguém orou por ele. Samuel agora ele está vivo na presença de Deus porque houve um clamor antecipado pela vida de Samuel. Samuel ele só se encontra agora no altar, ele só tem agora a oportunidade de estar no altar do Senhor, de servir ao Senhor porque alguém orou por ele. Olha para cá, você só está aqui porque um dia alguém orou por você. Você só está aqui porque um dia alguém clamou por você. Ou se você acha que alguém não orou por você, você se encontrava num lamaçal de pecado, você se encontrava em uma condenação eterna, porque eu e você somos dignos de condenação eterna. Mas aquele misericordioso, o Rei da Glória, ele desceu por mim e por você, proporcionando para que eu e você estivesse na presença do Senhor. Um dia Satanás olhou para mim, um dia Satanás olhou para você e falou assim: eu vou destruir ele, eu vou destruir a humanidade, eu vou acabar com eles no pecado, eu vou acabar com eles no lamaçal. Mas um dia o pão vivo que desce do céu desceu. Um dia o cordeiro que desceu como cordeiro mudo para morrer pelo meu e pelo teu pecado, ele desceu, se entregou numa cruz. E hoje, pela misericórdia dele, você não recebe aquilo que você merece, mas você recebe uma particularidade com Deus. Você recebe o direito de estar diante dele, na presença dele, compartilhando com o pão, congregando com seus irmãos, estando na presença do Senhor. Um dia alguém clamou por você, mesmo que alguém, ser humano, não clamou, aquele que é Deus, ele clamou por você. E Samuel, ele é fruto de choro. Samuel, ele é fruto de derramamento de lágrima. Samuel, ele é fruto de uma comunhão com o Senhor. Samuel, ele é fruto de uma atitude, que é a atitude de se rasgar na presença do Senhor. Samuel, ele é fruto dessa atitude de se rasgar na presença do Senhor. A Bíblia vai dizer em 1 Samuel capítulo número 1 que havia um homem levita que habitava nas regiões montanhosas de Efraim. Este homem tinha o nome de Eucana.
E Eucana, ele tinha duas esposas. Uma esposa dele se chamava Ana e a outra se chamava Penina. A Bíblia diz que Penina podia gerar, Penina podia dar frutos, Penina podia dar filhos a Eucana. Só que a Ana, a outra esposa de Eucana, a esposa a qual Eucana amava mais, a qual quando eles iam sacrificar, a qual quando eles iam subir ao Senhor para entregar sacrifício, ele dava porção dobrada a Ana, porque ele amava mais a Ana. E então a Bíblia diz que Ana, ela não podia ter filho, porque o Senhor tinha impossibilitado ela de ter filho. O Senhor havia cerrado a madre dela. E a Bíblia diz que Ana, ela desejava ter um filho, Ana queria ter um filho, só que ainda não estava no tempo do Senhor de Ana ter um filho, porque tem alguns projetos na minha e na sua vida, que até está no coração de Deus, que até também é um projeto de Deus, só que para todo projeto tem um tempo, para todo projeto tem um tempo determinado para o Senhor, e o tempo de Deus, ele só coopera para que o nome dele seja glorificado quando o projeto for concretizado no tempo dele. Então Ana está esperando esse tempo, mas clamando ao Senhor. Ana está esperando esse tempo, mas pedindo ao Senhor. Ana está clamando ao Senhor, e a Bíblia diz que Penina, ela humilhava Ana. Penina, ela começava a humilhar Ana, porque Ana não podia gerar, porque Ana não podia ter filho, Ana não podia dar um filho a Eucana. Então a Bíblia diz que todas as vezes que eles subiam ao templo, Ana subia ao templo, a Bíblia diz que Penina começava a humilhar Ana, Penina começava a caçoar de Ana, Penina começava a humilhar Ana pelo fato de Ana não poder gerar, e ela sim poder gerar. A Bíblia diz que todas as vezes que eles subiam, Penina humilhava Ana, Penina começava a humilhar a Ana. Mas o que eu acho interessante, eu já falei isso uma vez, mas eu vou repetir, o que eu acho interessante, Ana, é que a humilhação de Penina não levava Penina de cabeça baixa a sair do altar, desanimar e voltar para trás. A humilhação de Penina só fazia com que Ana colocasse no seu coração uma meta: quando eu chegar no altar, eu vou dar mais de mim ao Senhor. Quando eu chegar no altar, eu vou derramar as minhas lágrimas no Senhor. Quando eu chegar no altar, eu vou começar a me derramar diferente na presença do Senhor. Olha para cá, você tem duas opções: deixar a afronta humilhar você, deixar a afronta te colocar para baixo, deixar a afronta te matar, ou você pegar a afronta, usar ela como um degrau para chegar diante do Senhor. Você tem essa opção. E Ana, ela vai pegar a afronta, Ana vai pegar todo o abuso e vai usar como degrau para chegar diante do Senhor. A Bíblia diz que Ana agora está chorando. Ana agora se encontra diante do Senhor, diante do altar, chorando. A Bíblia diz que eles tinham entregado sacrifício ao Senhor, eles subiam para entregar sacrifício ao Senhor. Ana agora se encontra chorando naquele templo, naquele altar, à beira daquele altar, talvez se derramando. A Bíblia diz que ela só mexia a sua boca, mas não saía lágrima, de tanto sofrimento que era de Ana, de tanto que Ana se derramava na presença do Senhor. A Bíblia diz que Eli, o sumo sacerdote, vai estar sentado e vai começar a observar Ana, e ele observando Ana, ele vai começar a perceber que a boca de Ana mexia, mas não saía voz, não saía oração, e ele vai colocar no seu coração que Ana estava embriagada, que Ana havia se embriagado, que Ana estava embriagada naquele templo, e ele vai chamar a atenção de Ana, porque tem alguns servos, tem alguns que se encontram no altar do Senhor, tem alguns que se encontram na casa do Senhor, que até está no altar, que até está na casa, mas não tem visão de Deus, não tem visão espiritual de Deus. Ele começou a olhar uma mulher que estava se derramando na presença do Senhor e julgou Ana como se estivesse embriagada, julgou Ana como se estivesse pecado, porque a Bíblia diz que o vinho, ele te faz se embriagar, mas a Bíblia também diz: se enchei-vos do Espírito Santo. Não vos encheis com o vinho, não se embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então agora Eli está olhando para Ana, está julgando como o choro, a lágrima de Ana é um pecado, é uma consequência de algum pecado. Porque se ele está olhando para Ana, está dizendo, ela está embriagada, por isso que ela está chorando. A embriaguez é um pecado. Então Eli está olhando para Ana e está imaginando no seu interior: o choro dele é consequência de um pecado. O choro dela é consequência de um pecado. Porque para muitos é assim: o seu choro é consequência de um pecado. Alguma coisa você fez.
Mas eu quero determinar nessa noite, profetizar sobre a sua vida, que a partir de hoje o teu choro, a tua lágrima, não vai ser consequência de um pecado. Eu determino que o teu choro, a tua lágrima, será consequência de uma vida no altar, de uma vida em comunhão com o Senhor. Eu quero profetizar agora que as suas lágrimas na madrugada será consequência de uma vida no altar do Senhor. Eu profetizo sobre a tua vida que o teu choro não será em vão. Eu profetizo na tua vida que o teu choro não será em vão, será consequência de uma vida de devoção ao Senhor. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz agora que Ana vai olhar para ele e vai dizer: eu não estou embriagada, eu estou lançando ao Senhor a minha ansiedade, eu estou lançando ao Senhor toda a minha tristeza, eu estou lançando ao Senhor toda a minha ansiedade. O que eu acho interessante, Ana, é que Ana, ela está olhando agora para Eli e está dizendo: não me julgue, porque eu não estou embriagada, eu estou lançando ao Senhor as minhas ansiedades na presença dEle. Quer ter resposta de Deus para a sua vida? Vou te dar uma senha. Quer ter uma resposta de Deus para a sua vida? Não exponha a sua vida em rede social. Não exponha a sua vida em WhatsApp, Facebook. Não exponha a sua vida em rede social. Faz aquilo que Mateus 6,6 diz. Entra dentro do teu quarto, fecha a porta, vai orar. Chama Deus para conversar com Ele. Chama Deus para falar com Ele. Derrame as suas lágrimas diante do altar. Porque só Deus pode fazer o impossível na sua vida. Só Deus pode concretizar aquilo que você busca. É só Ele que tem o caminho para você. Jesus vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Olha para cá, se você andar por outro caminho que não seja o caminho do Senhor, esse é um beco sem saída, não é caminho. Se você anda em outra verdade que não é a verdade do Senhor, isso é uma mentira fajuta de Satanás. Mas se você anda nos caminhos do Senhor, se você faz a vontade do Senhor, você vai obter resposta, porque é no altar que é lugar de derramar lágrima. Sabe aonde é lugar de derramar lágrima? É no altar. Para de levar aquilo que você tem na tua vida pessoal para pessoas que não querem o teu bem, para pessoas que não querem ver você crescer, não querem ver você crescer na presença de Deus. Leva a tua lágrima, leva o teu choro para o altar, porque quando você chega no altar, tem um Deus, talvez você não entende, talvez você não vê, mas tem um alto e sublime trono nesse altar. Tem um alto e sublime trono que está acima desse altar, que olha para você quando você se ajoelha e se derrama em lágrima. Ele pode mudar a tua história. Só Ele pode, só Ele pode, só Ele pode mudar a tua história. O WhatsApp não pode mudar a sua vida. O teu melhor amigo não pode mudar a sua vida. Mas o meu melhor amigo pode mudar a sua história. O meu melhor amigo, aquele que eu confio, ele pode mudar a tua vida. O único que olha para você, vê você todo sujo, vê você todo em pecado, vê você todo esparrafado na presença dele. Ele olha para você, alguns olham para você e diz: aquele lá não vai dar em nada, não tem jeito para ele, não tem jeito para ela. Mas ele pega uma prostituta e transforma em missionária. Ele pega um traficante e transforma em pregador da palavra. Olha para cá, ele te viu essa noite, ele está olhando para você essa noite. Pode se derramar, porque tem um óleo como chama de fogo que contempla a tua oração. Pode se derramar, porque tem um óleo como chama de fogo que contempla a tua vida no altar. Ele vai olhar para ela e vai falar assim: que o Senhor dos Exércitos te conceda a sua petição. A Bíblia diz que Ana, ela vai se voltar no outro dia com seu marido. Vai passar um tempo e Deus vai visitar Ana. E Ana vai conceber e vai dar à luz um filho. E quando Ana dá à luz um filho, ela se lembra da promessa. A promessa que ela tinha feito ao Senhor, que se ela tivesse um filho, se Deus desse esse presente para ela, ela devolveria no altar dele. Ela devolveria na casa dele. A promessa dela era essa, o voto dela era esse: se o Senhor me der um filho, eu vou colocar ele no teu altar e nunca mais ele vai sair da tua presença, ele vai te servir para sempre. E Ana, ela vai se lembrar disso, e depois de desmamar Samuel, ela vai levar Samuel até Eli e vai
colocar Samuel na presença de Eli, na presença do Senhor, a Bíblia diz que Ana vai ser abençoada com mais filhos, porque aquele que planta, ele pode plantar um, mas ele vai colher mais de 100. Aquele que semeia na casa do Senhor, aquele que semeia as suas lágrimas, as suas súplicas na presença do Senhor. Talvez você está plantando uma lágrima hoje, talvez você está aqui derramando uma lágrima no altar do Senhor, só que Ele vai multiplicar este projeto que você tanto sonha e que está no coração de Deus para a sua vida. E a Bíblia vai dizer que Samuel agora se encontra na presença do Senhor. Só que Ofni e Finéias, eles pecavam muito na presença de Deus. A Bíblia diz que todas as vezes que alguém ia entregar sacrifício ao Senhor, eles pegavam as melhores partes para eles. E a Bíblia diz também que eles se deitavam com as mulheres que se juntavam à tenda do encontro, à porta da tenda do encontro. Então o pecado deles era grande, a ira do Senhor estava se acendendo sobre eles. E o pecado deles era muito grande, só que para todo pecado há um conserto. Para todo pecado há alguém que está olhando. Para toda falta há alguém que ainda está olhando. E Deus, Ele não deixa nada oculto na presença dEle. Ele não deixa nada oculto. Ofni e Finéias achou que podia pecar e não se arrepender. Porque o problema não é pecar. O problema é pecar e não se arrepender. O problema não é transgredir. O problema é transgredir e não se arrepender. Porque eu e você, nós estamos nos santificando na presença de Deus, nós estamos. Só que ainda somos seres humanos. Um dia eu vou errar, um dia você vai falhar. Mas quando você falhar, quando você errar, lembra que tem um Deus que ainda olha, tem um Deus que ainda está olhando. Lembra-se que os olhos dele não estão tampados para que ele não possa enxergar. A visão dele não está ofuscada para que ele não possa ver. O Senhor ainda está olhando. E o que eu me admiro é que eles erravam, eram sacerdotes, sabiam que estavam errando, mas o coração deles já estava petrificado. O pecado petrifica o coração. O pecado, ele faz com que cada vez que você peca, parece que é normal. Daí para frente você só peca e não tem nem mais vontade de se arrepender. Nem vontade de se arrepender eles tinham mais. Só que Deus vai levantar um profeta para falar com seu pai, para falar com o sumo sacerdote Eli. Porque nada fica oculto diante de Deus. Tem muitos por aí que estão pecando no altar. Tem muitos por aí que estão fazendo coisas terríveis no altar do Senhor. Mas a justiça ainda é de Deus. Deus ainda revela. Deus ainda tem gente que fala a verdade. Mas eu não vou entrar em detalhe. A Bíblia diz que o pecado deles era um grande. E o profeta vai se levantar por Deus. Deus vai levantar ele. E vai contar para Eli tudo o que eles faziam. Vai falar para Eli tudo o que eles faziam. E vai lançar um castigo sobre a família de Eli. A família de Eli não mais serviria no altar do Senhor. E a geração dele, a semente dele, não chegaria à idade avançada. O Senhor iria ceifar. Esse é o preço do pecado. O preço do pecado é a morte. A Bíblia diz que, então, depois de muito tempo, depois de algum tempo, Samuel já está moço diante de Deus. Samuel, ele está menino ainda diante de Deus. Eles são uma criança ainda na presença de Deus. E a Bíblia vai dizer o seguinte: Samuel ainda era menino, mas continuava a servir ao Senhor sob a direção de Eli. Primeira coisa que eu quero que você entenda aqui, a Bíblia diz que Samuel ainda era menino. A Bíblia diz assim: Samuel ainda era menino. Quando eu falo de menino, eu estou falando de juventude, eu estou falando de mocidade. Samuel ainda estava no auge da sua mocidade, porque alguns estudiosos da Bíblia dizem que Samuel tinha apenas 12 anos. Se Samuel tinha 12 anos, eu e você sabe que aos 12 anos de idade, os sentimentos, a juventude já começa a aflorar. A gente já começa a ter desejo, ter sonho, desejos carnais até.
a gente já começa a projetar, muita coisa já começa a passar na mente de uma criança de 12 anos de idade. Muitas vontades de fazer outras coisas começam a passar na cabeça de uma criança de aproximadamente 12 anos de idade, como tinha Samuel. Só que a Bíblia vai dizer, Samuel ainda era menino, Samuel estava na sua juventude, Samuel estava no auge da sua mocidade. Ou seja, tudo aquilo que uma juventude pode experimentar, Samuel estava na idade, estava na juventude, a qual ele poderia desfrutar. Samuel ainda era menino, como diz a Bíblia, ainda estava no auge da sua mocidade. Mas a Bíblia diz assim, Samuel ainda era menino, mas, esse mas nos traz uma intenção de porém. Samuel, ele ainda era menino, ele ainda estava na sua juventude, ele estava na sua mocidade, no auge da sua mocidade. Mas, porém, Samuel, olha para você ver, continuava a servir ao Senhor sob a direção de Eli. A Bíblia está dizendo aqui que a juventude de Samuel, a mocidade de Samuel, o vigor de Samuel, não interfere na comunhão que Samuel tem com Deus. Que Deus está querendo dizer para mim e para você que Samuel poderia fazer aquilo que os filhos de Eli fazem. Samuel poderia transgredir a lei do Senhor, como ele tinha visão que os filhos daquele que ensinava ele estavam fazendo. Eu imagino talvez Samuel servindo ao Senhor, talvez Samuel ali diante do Senhor, talvez os dois filhos de Ofni e Finéias olhando e dizendo, você é um bobo, por que você continua a servir ao Senhor? Por que você continua a servir ao Senhor sobre a mentoria, sobre a direção do meu pai? Eu imagino alguém olhando, passando e falando assim, olha lá o bobo lá, tão novo, poderia aproveitar a juventude, poderia aproveitar a mocidade, poderia estar aproveitando para fazer, para pecar, para fazer as coisas que transgridem as leis do Senhor. Ele poderia aproveitar o tempo que ele está tendo, aleluia. Ele poderia aproveitar esse tempo. Eu imagino alguém olhando e dizendo, Samuel, por que você não transgride? Por que você não peca? Por que você quer andar certo na presença de Deus tão novo desse jeito? Por que você não vai para farra, não vai para balada, não vai aproveitar? Né? Por que você não aproveita? Você está novo ainda. Eu imagino alguém olhando e falando assim, Samuel, Eli é cego, Eli não vai ver. Mas eu imagino Samuel olhando e falando assim, mas eu não sirvo a Eli, eu sirvo a Deus. E mesmo que Eli é cego, mesmo que Eli não está vendo, tem um Deus que ainda vê, tem um Deus que ainda está de olho, tem um Deus que ainda está olhando. O que eu quero que você entenda aqui é que a mocidade, o vigor de Samuel não interferia, não podia interferir na comunhão que ele tinha com o Senhor. Aquela juventude que ele tinha, aquela força que ele tinha, não interferia no amor que ele tinha pelo Senhor. Olha para cá, eu quero que você escute isso, eu quero que você vá para sua casa escutando isso, pensando nisso. Olha para cá, a tua mocidade, o teu vigor. Olha para cá, aquelas vezes que você tem oportunidade de fazer algo, essas oportunidades, as bandejas de Satanás, elas não podem interferir na comunhão que você tem com o Senhor. Não deixe que o mundo te interfira na comunhão que você tem com o Senhor. Não deixe que o mundo desfaça a aliança que você fez com o Senhor. Não deixe que as coisas dessa terra, porque é passageira, as coisas dessa terra é passageira. Não deixe que interfira na comunhão que você tem com o Senhor. Samuel, ele é jovem, mas a mente de Samuel não é mais como de um simples jovem. A mente de Samuel é como de um jovem apaixonado pela presença de Deus. A mente de Samuel é como um jovem que está apaixonado pelo Evangelho. Olha para cá, nada tira Samuel do foco, nada tira Samuel da presença de Deus, nada tira Samuel do foco que é o Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo de número 8, verso de número 38 e 39, portanto estou seguro de que nem a vida, nem a morte, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer
nem profundidade poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo que nada daquilo que ele viveu, nada daquilo que ele vai viver, nada daquilo que vai passar pela terra pode separar ele do amor que ele tem por Jesus, do amor que ele tem pela presença de Deus. Olha para cá, perca carro zero, mas não perca a presença de Deus. Perca casa, mas não perca a presença de Deus. Perca esposo, perca, mas não perca a presença de Deus. Xaramandaraya Surian, toquela bandaraya Súria. Eu vou falar que é real. Alguém olhou para mim e falou assim: fulano na sua igreja. Eu falei isso com o pastor uma vez, esses dias. Fulano na sua igreja, não vou falar nome, fez isso, pecou, errou. Porque tem gente que olha pra gente que anda na presença de Deus e acha que a gente vira super-herói. A gente nunca vai errar, né? Aí tem uns que falam assim: não, mas você tem que dar exemplo. A gente temos mesmo que dar exemplo e testemunho. Só que tem gente que se baseia a intimidade que ele tem com Deus no meu e no seu testemunho. E o meu e o seu testemunho não leva para o céu. O que leva para o céu é uma vida santificada na presença de Deus. A Bíblia vai dizer que o que leva para o céu, o que nos deu esse direito de estar no céu é a graça. Mas como alguns dizem, a graça não é de graça. Temos que santificar na presença de Deus. Temos que estar santificados na presença de Deus. Santo significa separado. Temos que nos separar. Alguém olhou para mim e falou assim: fulano na sua igreja pecou, fez isso. Isso é errado. Eu olhei para ele. Eu olhei e falei assim: primeiro que você está falando mentira aí já. Eu não tenho igreja. A igreja é de Jesus, não é minha. Eu congrego lá. Ele olhou e falou assim: fulano que congrega na sua igreja, essa pessoa que congrega na sua igreja, fez isso. Aí ele já aproveitou e falou assim: é por isso que eu não vou para igreja nenhuma. É por isso que eu não fico na igreja. Eu tive o desprazer de ouvir isso. Uma mentira dessa, porque isso é uma mentira. É por isso que eu não fico na igreja, por isso que eu não vou para a igreja, por isso que eu não fico na igreja nenhuma. E o miserável era crente. Ele já foi crente. Agora ele olha agora para a igreja. Ele olha agora para uma vez ele já esteve na presença de Deus. Ele sabe o que é estar na presença de Deus. Ele vai olhar e vai falar: é por isso que eu não fico na igreja nenhuma. É por isso. Porque na igreja tem gente assim. Eu olhei para ele e falei assim: mentira. Ele olhou e falou assim: mentira por quê? Irmão, eu fiquei com... Mas eu falei. Eu olhei e falei assim: é mentira sua. Ele falou assim: mentira nada. Porque aconteceu, eu falei: não é mentira que ele pecou, que ele errou, porque todo mundo peca, todo mundo erra. É mentira sua que é por causa de pecado que você não fica na igreja. É mentira sua que por causa de erro de alguém que você não está na igreja. Ele olhou para mim e falou assim: por quê? Eu saí da igreja por causa disso. Eu falei assim: mentira, você saiu da igreja porque o amor que você tinha por Jesus é superficial, era superficial. É por isso que você saiu da igreja. É por isso que se desviou dos caminhos do Senhor. Porque quem olha para a cruz, quem olha para os caminhos do Senhor, não se desvia por causa de pecado de irmão. Eu olhei para ele e falei assim: sabe por que eu continuo na igreja? Sabe por que eu não saio da igreja? É porque o amor que eu tenho por Jesus é maior do que o adultério do meu irmão. O amor que eu tenho por Jesus é melhor do que o pecado do meu irmão. O amor que eu tenho pelo Senhor dos exércitos é maior do que qualquer pecado que alguém possa cometer. É por isso que eu não saio da presença de Deus. Eu já vim quebrado para cá, mas eu continuo na presença de Deus. Eu já vim moído para cá, triste para cá, eu já vim muitas vezes, mas eu não largo a presença de Deus por nada. Eu não largo a presença de Jesus por nada, porque Ele me amou quando eu estava no lamaçal do pecado. Não foi o irmão em pecado que me tirou da lama. Quando eu estava no lamaçal, não foi a irmã no adultério que me tirou da lama. Quem me tirou de lá foi Jesus de Nazaré. Quem me tirou de lá foi o Senhor do Senhor, foi o Rei dos Reis, foi o Rei da Glória. É Ele que me tirou de lá.
É Ele que te tirou da lama. É Ele que te tirou de lá. A Bíblia diz que a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Antes que a lâmpada se apagasse, Deus levantou um profeta. Antes que a lâmpada se apagasse, Deus levantou alguém. Olha para cá, eu profetizo que antes que a lâmpada se apague, Deus vai te levantar para salvar a tua família. Eu profetizo que antes que a lâmpada se apague, Deus vai te levantar para salvar a tua casa. Eu profetizo que antes que a lâmpada se apague, Deus vai te levantar. Deus ainda vai te levantar. Eu profetizo isso na sua vida. Não adianta Satanás te pisar. Não adianta Satanás te moer. Sabe por quê? Porque Jesus olhou para você. Porque Jesus olhou para você. É Ele que vai te levantar. É Ele que levanta a igreja. É Ele que coloca a igreja de pé. É Ele que nos coloca de pé. Samuel estava no meio de uma crise espiritual. Samuel estava no meio de uma sujeira espiritual. Mas agora Samuel vai olhar para cima. Para cima. Como é que é o jeito do crente vencer? Olhando para cima. Para de olhar para o irmão. Para de olhar para um lado, para o outro. Olha para cima. É só Ele que pode. É só Ele que pode. Aleluia. É só Ele que pode. É só Ele que pode mudar a tua história. É só Ele que pode. É só Ele que pode. Antes que a lâmpada se apagasse, Deus levantou Samuel. Deus chamou Samuel. Tem um recado de Deus para a sua vida que não se entregou para Jesus. Antes que a lâmpada se apague, Deus está te dando a oportunidade de ouvir a voz dEle, talvez pela última vez. A graça tem uma porta, e a porta da graça está aberta. Só que um dia a porta vai fechar. Um dia a porta vai se fechar. Um dia ela vai se fechar, ela vai se trancar. Um dia ela não vai mais estar aberta. Um dia não vai adiantar mais tentar correr para a presença dEle, porque a igreja já não vai estar mais na terra. A igreja já não vai estar aqui para orar mais por você. A igreja não vai estar aqui para falar, vem para a presença dEle. Continua, caminha, vem para a presença dEle. Um dia a igreja não estará mais aqui. Abre o seu olho. Abre o olho, escuta o que eu estou falando. Talvez é o último dia para você. Talvez é o último dia para a igreja. E o que você tem reservado? O que você tem reservado diante do Senhor? Haviam 10 loucas, 5 eram. Haviam 10 virgens, 5 era louca, mas 5 era prudente. A Bíblia diz que quando a porta se fechou, as 5 que era prudente já estavam pelo lado de dentro, e as 5 loucas estavam pelo lado de fora. Não tinha azeite reserva, não tinha mais reserva na sua lamparina, ela já não tinha mais reserva. Olha pra cá, um dia a porta vai se fechar, um dia não vai ter mais pregação. A Bíblia diz que quando Noé entrou na arca com a sua família, todos pararam. Sabe por quê? Porque o dia que Noé entrou na arca, começou-se o dia do dilúvio. O dia que a igreja for arrebatada, vai começar os dias da grande tribulação. Aonde estará a tua alma nos dias da grande tribulação? Olha pra cá, não deixa a crise parar você, não deixa a crise espiritual te parar, não deixa o pecado de alguém te parar. Jesus disse que no meio do trigo tem joio. Fica tranquilo, no último dia Ele vai separar joio do trigo. No último dia Ele vai separar falso do verdadeiro. Mas aonde estará você? Aonde estará você no dia que a lâmpada se apagar? A lâmpada não tinha se apagado quando Deus levantou ele. Pode cantar. Não deixe crise calar a sua voz. Quem está falando com você aqui é alguém tão pecador quanto você. É alguém tão miserável quanto você. Só
olhei para cima e falei assim: não dá para viver do jeito que eu estou. Eu tenho que entrar na presença de Deus. A lâmpada dele ainda está acesa, dá tempo de eu me consertar. Um dia eu olhei e falei assim: o amor do Senhor é tão grande sobre a minha vida, o amor de Deus é tão grande, que até hoje eu estou fora da presença dele e estou vivo. Já parou para pensar? Às vezes você está fora da presença dele e continua vivo. É mais uma vez Jesus olhando para você e dizendo: eu estou tendo misericórdia de ti, eu estou tendo misericórdia de você. Eu te chamo enquanto a lâmpada não se apaga, porque o dia que a lâmpada se apagar, será em vão você vir para a minha presença. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Vou fazer um apelo. Onde está a primeira pessoa? O apelo que eu estou fazendo não é para mim, não. O apelo que eu estou fazendo é por você, é pela sua alma. Aonde está a primeira pessoa que quer largar tudo que passou para trás, quer esquecer o que passou, porque aquilo que se passou não é para ser lembrado a partir do momento que você vir aqui à frente, porque a Bíblia diz em Romanos 10:10: com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Cadê a primeira pessoa que quer aceitar essa graça que Jesus tem derramado sobre você e quer aceitar essa misericórdia que Jesus tem derramado sobre você? A primeira pessoa, em nome de Jesus, vem aqui à frente. Largue o que passou para trás. O que passou, passou. Jesus, ele não quer olhar para você e ver um choro de lágrima por causa de um relacionamento que não deu certo. Jesus, ele quer ver, ah, meu Deus, eu vou falar. Jesus, ele não quer ver o teu choro de lágrima, o teu choro de angústia por causa de um relacionamento que não deu certo. Ele quer ver o teu sorriso em testemunhar uma nova aliança do lado dele, uma nova trajetória do lado dele, em nome de Jesus. Você que pode levantar a tua mão? Cadê você que pode se levantar e dar um abraço nela aqui? Levanta a tua mão para o céu, porque uma alma que se rende ao Senhor, quando a alma se rende ao Senhor, há uma grande comitiva de anjos festejando sobre o céu. Em nome de Jesus Cristo. Cadê a segunda pessoa que quer se levantar e quer fazer uma nova aliança do lado do Senhor? Cadê a segunda pessoa que quer se levantar e fazer uma nova aliança do lado dele? Ele te quer. Antes de alguém te amar, ele te amou primeiro. Antes de alguém te chamar, ele te chamou primeiro. Satanás está olhando e está dizendo: eu vou matar ele, eu vou matar ela. Mas Jesus está olhando e está dizendo: eu vou dar vida e vida com abundância. Eu vou dar vida e vida com abundância na minha presença. Receba a presença de Deus na sua vida. Receba a presença de Deus na sua casa. Alguém não te escolheu, mas Deus te escolheu. Alguém não gosta de você, mas Deus gosta de você. Alguém olhou para você e falou: não vai dar em nada. Olha você aqui, se entregando na presença dEle. Se entregando na presença dEle. Cadê a segunda pessoa que quer se entregar para Jesus essa noite?
está aceitando Jesus ou voltando para Jesus, tá? Já foi crente, mas está regressando, voltando para Jesus. E aquele que volta ao Senhor, o Senhor disse assim: de maneira nenhuma lançarei fora, porque Jesus, Ele é poderoso e Ele é amoroso, tá? E se você ainda não fez esse concerto, eu te convido, você faz esse concerto com o Senhor, porque vai chegar o momento que vai ser a última vez, tá? Coloca de pé, estende as suas mãos para cá e vamos orar. Como é o nome da irmã? Vamos orar, vamos apresentar a vida da irmã Fabrícia nas mãos do Senhor. Estende suas mãos para cá, sua mão ela tem poder. A tua palavra que sai da sua boca, ela tem poder. Então ora para esta mulher ser vencedora na presença do Senhor. Senhor, aqui está esta vida, esta mulher, Fabrícia. Ela está regressando para o Senhor, porque ela ouviu a tua voz, a mensagem falou com ela, e o Senhor já chamou ela pelo nome, e por isso ela se encontra de pé aqui, está aguardando a tua unção sobre a vida dela. Senhor, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, segura nas mãos desta vida, para fortalecer, para caminhar com ela, renovar ela na tua presença, abrir os olhos espiritual e físico dela, para que ela possa enxergar as tuas maravilhas, fugir de todo mal e ter as bênçãos do Senhor sobre a vida dela e sobre a família. Renove a vida dela e o nome dela no livro da vida, que seja, Senhor, olhado com carinho e dá força para ela vencer as lutas deste mundo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Dê uma salva de palma para Jesus, que é no céu a festa. Então nós também fazemos festa. Aleluia, Jesus. Irmãos, estamos chegando ao final de mais um trabalho, tá? Aqui neste lugarzinho abençoado por Deus. Noite de festa, noite de poder, noite de festa no céu, tá? E isso é muito bom. Isso é bom porque quando a pessoa aceita ou volta para Jesus, tá? Acontecer qualquer coisa com ele, a alma fica segura com o Senhor Jesus, não tem para o inimigo tomá-la. Okay? Aonde o Senhor coloca as mãos, tá? Já que a lâmpada de Deus não tinha apagado, ela não apagou ainda. Por isso que a irmã está voltando para Jesus, que Jesus, Ele é a luz do mundo. Tá? Ele é a luz. Ele é a luz, Ele é o que conduz a igreja. Tá? O mundo condenado às vezes não quer olhar para Jesus, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas Jesus é a luz do mundo. E quem representa Jesus hoje? A igreja. Então, aonde você passa, você representa Jesus e o mundo olha para você. Pode alguém querer te condenar, mas alguém olha e vê um brilho diferente, uma vida diferente, né? Porque o Senhor te escolheu para resplandecer neste mundo de treva. Amém? Queremos dizer que quarta-feira estaremos aqui. É uma pregação da palavra de Deus. Sexta-feira o Senhor de Oração vai estar aí? Vai não, né? Porque é Natal.